Bem, estou muito feliz por ter meu querido amigo Perry Stone comigo hoje. E nós vamos falar sobre várias coisas e uma delas é o novo livro dele, Alerta Profético. Preciso dizer a todos que vocês vão querer esse livro, disponível em perrystone.org. Ele traz muitas informações esclarecedoras e reveladoras para vocês durante a leitura. Mas Perry, bem-vindo e obrigado por estar aqui. Joseph, quero dizer a todos que estão assistindo ao seu programa que você é um dos nossos palestrantes favoritos. Cara. Por isso, seguimos te convidando. Obrigado, Sara. Eu estou ciente. E o pessoal da OC te adora, e o pessoal do nosso Summit Internacional também te adora. E você sabe, já adiantando, você vai voltar no final de abril para o Summit com o Rick Renner. Eu, você, Jonathan Kahn e todos nós. Eu realmente mal posso esperar. Esta é uma das minhas reuniões favoritas do ano inteiro. Sim, e eu quero abençoar você e seu ministério e dizer às pessoas que você é de verdade, irmão. Obrigado, Perry, e você trouxe palavras para o nosso povo sem nem saber quem eles eram, e eles ficaram muito encorajados. E querido, quando eu digo Joseph Z, venha, a torcida vibra como no Super Bowl. Se você nunca foi a um evento do Perry Stone, precisa conferir. Nada se compara, é o próprio Perry. O ambiente é eletrizante com o Espírito Santo. Como as pessoas se inscrevem? Para onde vão? Como acessar o perrystone.org? Basta ir ao site e buscar o International Prophetic Summit. Não há taxa para participar, não há taxa de inscrição, mas precisamos que você se registre para reservar o assento, assim garantimos os lugares e também a comida no café. Olha, esse pessoal come, e isso é uma coisa boa. Temos hotéis novos na cidade, alguns totalmente novos e novos restaurantes chegando. Mas vou te dizer o que eu mais gosto nisso. Adoro passar um tempo com vocês entre os cultos, como fazemos, e gosto muito disso. Amo as pessoas. As pessoas são incríveis, elas são muito divertidas, todo mundo. Temos pessoas solteiras que se conhecem aqui e acabam se casando depois de se encontrarem aqui. Olha, nunca se sabe, né? Então, se você é solteiro e ele está assistindo, venha para a conferência, tá bom? Mas obrigado por me receber aqui. Bem, é uma honra ter você aqui, Perry. E só mais uma coisa sobre a conferência. Milhares de pessoas participam dessas conferências com o Perry. E por favor, se inscreva. Eu te garanto que vai te impactar. A santidade de Deus está lá. A presença de Deus, a adoração é incrível. E em cada sessão, vou te dizer, toda vez que participo de uma sessão, aprendo algo totalmente novo da palavra de Deus. E eu fico empolgado. Animado que vão receber Rick Renner, vai ser incrível. Amém? Sim, Perry, quero entrar nesse alerta profético. Estava lendo um pouco desse livro. Quero dizer, a revelação que Deus te dá pelas Escrituras é realmente profunda. Então você ensinou extensivamente sobre o significado profético dos eventos mundiais, incluindo as alianças que estão se formando no Oriente Médio. Como você vê as manchetes de hoje? Perry se alinhando com a antiga Pérsia? Sim, estou muito agitado e muito interessado no que está acontecendo no Irã agora. O que as pessoas precisam entender é que Irã é o nome moderno. O nome bíblico seria Pérsia, mas também seria Elão. Então, quando você lê nas Escrituras, Elão é como a parte sul, mais ou menos. Em direção à região do Golfo Pérsico, é onde fica a usina nuclear de Bashar, mas toda a área que hoje chamamos de Irã é a Pérsia, agora. Eu estava conectado com eles e não vejo essas pessoas há um tempo, já faz vários anos. Eu estava conectado com a igreja subterrânea no Irã e os líderes deles vieram me visitar e compartilharam algo comigo. E vou compartilhar isso, acho que não tem problema. Disseram que a igreja subterrânea estava literalmente explodindo no Irã. Mas eles tinham que manter tudo muito discreto, muito silencioso. As reuniões deles eram silenciosas, porque seriam presos se fossem pegos. E quando são presos, ele me contou. Ele disse, quando jovens conhecem Cristo pela igreja subterrânea, a primeira coisa que avisamos é, você sabe que pode ser morta por sua fé se for pega. E eles disseram, e a maioria delas vai dizer, nós entendemos isso. A outra coisa que eles dizem a ele é, você entende que se for para a prisão no Irã, provavelmente será violentada pelos guardas. Uau! E quando eles realmente entram nesse relacionamento com o Senhor na igreja subterrânea, essas pessoas dizem, só a tortura que temos que passar por um tempo já vale a eternidade com o Senhor. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar isso? Outra coisa que me impressiona sobre essa região, e vou tomar cuidado ao dizer isso,
Mas é um fato que muitas das igrejas subterrâneas lá, que são compostas principalmente por jovens com menos de 35 anos de idade e que, aliás, são basicamente lideradas por mulheres. Faltam homens na liderança, então as mulheres estão conduzindo as igrejas atualmente. Estamos falando agora, irmão, não estamos falando de dezenas de milhares, estamos falando possivelmente de milhões que estão nesse movimento espalhados pelo país. Uma das coisas interessantes é que há um movimento entre eles que é um movimento hebraico na Pérsia. Uau! Agora aqui é um país islâmico muito forte e radical, com cerca de 20% da liderança considerada islã fundamentalista radical. Que são, você sabe, os mulás, Khomeini e todos eles. E eles me mostraram um vídeo uma vez, e tinham danças, fantasias e faixas, e havia uma pequena piscina batismal nessa área, e eles foram batizados. Eu pensei, isso é cristianismo de verdade, cara? Isso é cristianismo de verdade, isso é o Novo Testamento inteiro. Sempre que você está lidando com uma nação onde pode haver martírio, você é um cristão de verdade, porque você sabe o que pode acontecer. Mas há algumas profecias, eu não as tenho aqui comigo, mas há algumas profecias muito diretas que eles me mostraram na Bíblia, que falam sobre como aquela região nos últimos dias teria um grande avivamento e apontaria para o Messias. Agora, o que vou te contar agora me fascina. Eles têm um líder que é filho do Shah do Irã. Agora, o Shah estava no poder e eu vou adiantar e dizer isso. E os Estados Unidos fizeram algumas coisas meio malucas e o Shah foi expulso ou foi forçado a deixar o país. E isso foi em 1979, quando o Ayatollah entrou e veio da França. E o que ele fez? Ele espalhou sua mensagem por meio de fitas cassete, dezenas de milhares de cassetes, então nós as tínhamos. Um elemento foi radicalizado. Se você se lembra, foi quando eles fizeram reféns na Embaixada dos Estados Unidos por 444 dias. A maioria das pessoas não sabe disso, mas me disseram, na verdade, foi alguém de dentro, eles trabalhavam para Israel, foi o que disseram. Reagan conseguiu libertar os reféns porque disse, se vocês não os libertarem, quando eu colocar minha mão na Bíblia, vou enviar uma arma nuclear e simplesmente explodir a liderança. Uau! E isso nunca foi divulgado publicamente nas notícias. Havia rumores sobre como Reagan fez isso, sabe? Mas alguém disse que Reagan foi direto, tipo, é isso, não vamos tolerar isso. E então eles tinham os reféns no avião, então funcionou. Isso acabou com aqueles 444 dias e foi isso que custou a eleição para Carter. Porque, se você se lembra, eu tinha um homem que era ex-militar, todo mundo em Israel serve nas Forças Armadas, mas ele era um comandante. E ele disse que antigamente nós tínhamos pessoas em solo no Irã e dissemos ao Carter, podemos entrar e tirar seus reféns. E o Carter disse para eles, ele disse, não, o que eu vou fazer é organizar uma missão para tirá-los de lá e ela será bem sucedida. E então eu serei reeleito, esse será o tipo de trunfo que vai me reeleger. Bem, se você lembra da história, os helicópteros pegaram poeira, não funcionaram e tudo ficou bagunçado. Mas ele não permitiu a entrada dos israelenses, pois queria o crédito para si. Bem, nem preciso dizer que isso foi uma das coisas, além da economia, que custaram a eleição para ele. E Reagan conseguiu tirá-los imediatamente. Agora, aqui está o que eu vou dizer, e quero dizer isso para pessoas que realmente entendem de profecia, porque eu sei que o seu povo ama isso, eu amo isso. O pessoal na TV, no mundo todo, adora a mensagem profética. Eu vejo coisas acontecendo onde, ok, aqui está a Pérsia, e eu sei que navios estão indo para lá, navios de guerra dos Estados Unidos estão indo para lá, e eu sei disso. Eles já tiveram várias revoltas, mas quando tem uma revolta, eles olham para Israel e para os Estados Unidos para ajudá-los militarmente. Agora, quando isso começou, Trump estava realmente firme e disse, se vocês começarem a matar pessoas, isso vai custar caro para vocês. Bem, nada aconteceu. E 35 mil pessoas, essa é a estimativa, morreram, a maioria delas jovens, como resultado dos protestos. Ok, então nós não sabemos o que Trump realmente vai fazer. Ele segurou as cartas, mas sabemos que alguns navios vão para lá. Mas o povo iraniano está muito decepcionado por nada ter sido feito imediatamente, porque eles são informados por fontes locais que trabalham com os Estados Unidos ou com Israel.
Se vocês fizerem o protesto, nós vamos apoiar vocês. E mesmo assim, por algum motivo, isso já aconteceu 4 vezes diferentes. Pelo menos 3 vezes, não sei, talvez 4 vezes ao longo dos anos. E o que acontece? Aiolás entram com a guarda revolucionária, atiram nas pessoas e os Estados Unidos não aparecem. Espero mesmo que essa não seja mais uma dessas situações. E eu vou dizer isso e pode ser uma crítica para algumas pessoas quando eu disser que o Perry está criticando, mas é um fato. O presidente Trump quer o Nobel da Paz e logo mencionarei Gaza, então ele está criando um comitê de paz e tomando várias medidas. Mas o problema com o Prêmio Nobel da Paz é que quando você o recebe, você começa a trabalhar pela paz. E você fica com medo de fazer coisas como atacar essas bases militares, entrar e ajudar essas pessoas. Agora você pode fornecer a eles armamentos ou forças em terra. Então, estou muito preocupado com o Irã porque deixa eu te dizer uma coisa, o povo persa que eu conheço. Muitos deles aqui, que conheci ao longo dos anos, são algumas das pessoas mais inteligentes e gentis que você já conheceu. Eles realmente são e não são tão radicalizados quanto talvez as pessoas seriam em partes da Síria e partes do Iraque. Porque eles tinham muita liberdade antes de 1979 e havia muitos judeus, aliás, que viviam na Pérsia. Estou falando de milhares e milhares antes de 1979 e eram bons amigos do povo persa. Então vamos ver onde isso vai dar agora. A segunda coisa sobre a qual quero falar por um momento, se tudo bem, é a faixa de Gaza. Agora. Não sei se você acompanhou isso recentemente, mas Gaza, partes de Gaza, são uma zona de desastre completa. É como se uma bomba nuclear tivesse atingido lá, certo, bem? O genro de Trump, Jared Kushner, é um jovem judeu que é judeu. Mas ele faz muito do trabalho de base e dos bastidores com a Arábia Saudita, com as nações árabes, com o povo palestino. Ele realiza grande parte do trabalho de base, ou seja, de campo. Agora, uma das coisas que eles estão falando é transformar Gaza nesse paraíso, construir esses enormes arranha-céus ao longo da costa, desenvolver o turismo, construir um porto e o porto. Eles não têm certeza de quem vai administrar isso, estão tentando formar um comitê que meio que ficaria responsável por isso. Porque uma das coisas que o povo de Gaza quer é liberdade, eles querem mais democracia, querem o Hamas fora de lá. Eles realmente querem, mas se disserem isso são mortos, se disserem isso são martirizados. E a primeira coisa que aconteceu quando Israel se retirou foi que o Hamas entrou e encontrou qualquer pessoa que eles achavam que tinha colaborado com Israel, para dizer onde estavam os reféns, onde estavam os corpos dos reféns, e eles literalmente alinharam essas pessoas e as executaram, atirando na parte de trás da cabeça delas. Então você não vai ter nenhum tipo de construção ou paz com o Hamas do braço militar, do jeito que eles pensam. Então isso é um problema real. Mas eu vou ler algo para vocês, e isso está no livro. E pessoal, se vocês puderem conseguir o livro, eu quero que vocês consigam. Porque eu tenho uma sessão inteira aqui chamada Visões da Serpente de Gaza. E isso é tudo sobre a faixa de Gaza. Agora, em Isaías 14, isso está na página 53. Se você tiver o livro aí, se quiser me acompanhar, obrigado. PR. Isaías fala sobre a Palestina agora. Os palestinos se chamam palestinos e eles chamam a terra que querem, que na verdade é Israel, de Palestina. Então lembre-se que essa palavra é usada bem aqui. Este é o capítulo 14, versículos 29 a 32. Não te alegres, ó Palestina, porque a vara daquele que te feriu foi quebrada. Porque da raiz da serpente sairá uma víbora, que é uma cobra, e o seu fruto será uma serpente ardente voadora. Veja, há mais sobre a profecia lá que você pode ler agora. Eu li e pensei, espere um minuto. Da situação de Gaza, certo? E ele chama de Palestina, então eles chamam aquilo de Palestina, dizem que faz parte do Estado palestino, certo? E se você ler isso, fala sobre essa serpente voadora de fogo, algo realmente estranho. Certo, agora, quando você lê o livro do Apocalipse e lê sobre o dragão, Satanás é o grande dragão vermelho em Apocalipse, capítulo 12. Aqui está o interessante. Dragão é uma palavra grega para serpente. Literalmente deveria ser traduzido como grande serpente vermelha.
E os tradutores da King James, você sabe, na época dos tradutores da King James, havia São Jorge matando o dragão, então dragões faziam parte disso, então eles traduziram a serpente como dragão, a serpente de 7 cabeças, e ela é vermelha. Então, quando você pega Apocalipse 12, que é Satanás representado nos céus, o grande dragão vermelho, ou serpente, na verdade em grego é serpente, e você volta para a escritura da serpente voadora e ardente. Aqui está o que você encontra quando vai para o capítulo 13 do livro do Apocalipse, e ele fala sobre isso. Existe a besta que sobe da terra, que é o falso profeta, e a besta que sobe do mar. E o mar seria o mar Mediterrâneo, de acordo com o livro de Daniel, quando você lê isso, diz que está conectado ao dragão de 7 cabeças e 10 chifres, que é um grande dragão vermelho. Agora, vamos segurar isso aí e dizer novamente que em grego é uma serpente. Por que Gaza é tão importante? Gaza é tão importante porque dessa área eventualmente virá o fato de que uma serpente voadora e flamejante virá da área de Gaza. E há muito mais nisso do que o que estou dizendo. Estou apenas dando os destaques disso. Agora, como isso funciona? Apocalipse 13. Quando você lê sobre as 7 cabeças do dragão, diz que uma das cabeças foi ferida de morte. Agora, essa ferida na cabeça não é um ferimento literal de tiro. Alguns romances fizeram os cristãos assumirem isso. Que a ferida na cabeça é uma ferida física real, na cabeça física do anticristo, e a ferida é curada. E todo mundo se maravilha com ele. Mas se você olhar para a palavra cabeça ali, é uma das 7 cabeças do dragão que está ferida de morte. Agora as 7 cabeças do dragão. O Egito ainda existe, a Síria ainda existe. Depois você tem a Grécia, ainda existe, ainda é um país. Depois você tem Roma, a Itália ainda existe. Se você pegar todos os impérios, os 7 impérios que são representados pelas 7 cabeças do dragão e mostrá-los a partir da perspectiva bíblica, quem eles são? Apenas um deles está morto, apenas um deles atualmente não existe. E esse é a Babilônia. E Babilônia é o território do Líbano, Síria, Iraque. Certo, e a Babilônia teve um impacto. Se você se lembra dos medos e persas, os persas derrubaram a Babilônia e a Babilônia eventualmente se deteriorou. Mas por quê? No Apocalipse, capítulos 17 e 18, há 2 capítulos sobre a Babilônia misteriosa. Sim, porque essa área vai ressurgir no futuro e uma das maneiras como isso está acontecendo há um sírio, um homem sírio que anteriormente fazia parte do ISIS, agora ele usa um terno de 3 peças, não usa mais o uniforme militar, sabe? E está tentando. Os Estados Unidos agora estão trabalhando com ele. E você tem os curdos, uma grande população de curdos na fronteira entre a Síria e a Turquia, eles querem sua própria nação. Você tem a população síria e a Síria passou por guerras civis terríveis sob Bashar. E você sabe, esse homem agora assumiu o controle. Então agora eles estão tentando descobrir, ok, como é que a gente conecta? Isso é interessante, como é que a gente conecta Líbano, Iraque e Síria, como é que a gente conecta? E estou cativado por essa conversa, isso é fascinante. Perry, sim. Realmente, tudo bem. Então eu entrevistei, eu nunca exibi isso, provavelmente eu deveria voltar e encontrar isso. Já faz tantos anos, na verdade Netanyahu não era o primeiro-ministro, ele tinha sido destituído. Levantei-me com as câmeras israelenses filmando, disse ao meu grupo de excursão, quero que esse homem seja o próximo primeiro-ministro de Israel. Todos aplaudiram e isso foi exibido na TV israelense. Não sei se Netanyahu se lembra, mas isso aconteceu. Eu tinha uma conexão com ele por meio de uma família judaica de empresários muito rica nos Estados Unidos. Eles são bilionários e eu sou amigo deles. E foi assim que nos conectamos com Netanyahu. Perguntei para ele. Eles nos levaram a uma sala no hotel, trancaram as portas. A segurança dele estava lá, Charlie com a câmera, e comecei a fazer perguntas proféticas para ele. E uma das coisas que eu perguntei para ele foi, qual é a nação mais perigosa? E ele disse, na verdade, nós conseguimos lidar com a Pérsia, conseguimos lidar com o Iraque, se for preciso, mas ele disse, a Turquia, com suas possibilidades militares e a ideia de armas nucleares e tudo mais, é uma das nações mais fortes com as quais teríamos que lidar.
E isso me surpreendeu porque você provavelmente também estudou isso. Há muitas pessoas que acreditam que o verdadeiro Gog de Magog está ligado à Turquia e partes do sul da Rússia, e não tanto a Moscou. Passamos de carro pelo túmulo de Deus. Sim. Sim, exatamente. Então a Turquia é um participante nisso. Uau! Agora, o que achei interessante foi quando fiz essa pergunta para ele, e vou tentar lembrar exatamente como eu a fiz. Mas eu perguntei a ele o que aconteceria se um líder islâmico conseguisse se unir. E eu tinha em mente essa ideia da antiga Babilônia, certo? Eu disse, e se um líder islâmico conseguisse unir todo o Líbano e depois conectá-lo com a Síria e depois conectá-lo com o Iraque? Ele estaria reformando o antigo Império Babilônico. Uau! E mesmo que os medos e os persas fossem uma entidade separada, eles conquistaram a Babilônia. Você se lembra, na verdade, 3 dos 4 impérios proféticos governaram a partir da antiga Babilônia. Cara, quero dizer, você tem os babilônios, teve os medos e persas, e Alexandre o Grande morreu bêbado, acho que aos 33 anos em Babilônia. Uau, esse lugar tem história. É o centro do Jardim do Éden, é o centro dos rios do Éden, é o lugar onde a Torre de Babel foi construída. É o lugar onde Daniel escreveu as visões que estão registradas no livro de Daniel. Então, estou vendo essa possibilidade e isso vai ser um pouco ousado. Mas eu estudei isso cuidadosamente. Eu peso minhas palavras antes de dizê-las, que chegará o tempo em que haverá uma destruição de Damasco, mas algo vai preencher esse vazio. Então, o que eles vão fazer é formar o Líbano, a Síria e o Iraque e criar a Neobabilônia. Agora, aqui está o ponto. Saddam Hussein estava reconstruindo a antiga Babilônia quando foi capturado. Ele estava indo ao local e o plano dele era reconstruí-lo e fazer dali sua capital. Estou falando da verdadeira cidade antiga da Babilônia. E ele tinha colocado paredes de tijolos, tinha colocado tijolos novos e realmente estava fazendo uma cidade muito elaborada. Então, o que faria alguém reformar aquela área? E eu acredito que a resposta seria nada. Agora, pense nisso por um momento, essa área precisa se tornar radical, porque na guerra com Gog de Magog. Uma das coisas que eu destaco no livro, você sabe, os persas aprenderam, deixe-me dizer assim, deixe-me acrescentar mais uma coisa, os persas aprenderam. Você nunca vai derrotar Israel pelo ar, nunca vai derrotá-los com mísseis. Você não pode derrotar Israel com mísseis. Israel ainda possui armas nunca usadas. Só vou dizer isso. Então, como acha que pode vencer Israel? Faça isso. Ezequiel 38 e 39 por uma invasão terrestre, porém, como o Iraque permite? Porque você teria que ir por esse caminho, teria que passar pelo Iraque, pela Síria e teria que passar pelo Líbano. Como você conseguiria fazer isso? Você só conseguiria fazer isso depois? E eu estava indo, vamos voltar para Gaza. A ferida mortal foi curada. Poxa, e a ferida mortal na cabeça é um império. E esse império é o antigo império da Babilônia que não existe mais. Depois de todas as guerras, ok, então, em outras palavras, a guerra de Gog e de Magog literalmente poderia ser preparada nos próximos meses ou anos. Todos sabemos disso, e acredito que qualquer professor ou estudioso bíblico que veja a guerra de Gog e de Magog como algo futuro, concordaria. Mas como a Pérsia poderia entrar nessas áreas? Porque eles precisam marchar por esse caminho. Para chegar às colinas de Golã, a única maneira de passar pelas colinas de Golã é através da Síria, cara Perry. Você tem que olhar um mapa de Israel. Então, isso significa que, eventualmente, Líbano e Síria, porque há escrituras sobre o Líbano que tratam disso também, que se conectam com Ezequiel 38 e 39. Então você precisa que Líbano, Síria e Iraque fiquem sob o controle de um grande líder islâmico. Esse será o anticristo. Eu sinceramente acredito que o homem que começar ali por 42 meses será o anticristo. E então ele invade o norte da África no meio da tribulação e é lá que ele estabelece o tabernáculo do seu palácio entre o Mar Morto e Isso está em Daniel, o Mar Morto, o Mar Mediterrâneo, no glorioso Monte Santo, tomando controle total sobre Jerusalém Oriental. Pelos palestinos, pela causa do que ele chama, ou que um líder chamaria, pela causa da Palestina. Então, toda essa questão sobre a Palestina e do rio ao mar, isso não vai desaparecer. Não, isso vai ter altos e baixos.
Vai ter momentos em que você não vai ouvir sobre isso, depois vai ter momentos em que isso vai ser revivido, e depois vai ter momentos em que você não vai ouvir de novo. Mas aqui está o que eu ia dizer. Isso é o que eu ia contar para as pessoas. Senti do Senhor compartilhar isso com as pessoas. Por favor, Perry, quando começar a ver a possibilidade. E eu espero que aconteça, que a Pérsia ou o Irã tenha um tempo de liberdade e um tempo de paz. Lembre-se do que Paulo disse. Eles clamarão por paz e segurança. E essa palavra grega para segurança ali significa proteção. Mas então a destruição repentina vem como dores de parto para uma mulher e eles não escaparão. Tem que haver um tempo que pareça ser de segurança e paz. Agora. Honestamente, o presidente Trump, embora pareça ser um belicista, está tentando trabalhar para libertar nações de ditadores, libertar nações de homens que estão controlando o presidente. Quem está por trás dos negócios de drogas? Isso está matando todo o nosso povo aqui e espalhando drogas no Canadá e em toda parte, você sabe, na América. E por isso ele está usando essas armas para tentar limpar isso. Então, espero que a Pérsia tenha esse momento, que será breve, mas um tempo de avivamento e uma grande temporada. Mas, mais cedo ou mais tarde, alguém vai ter que assumir isso. Por quê? Porque para os persas virem, eles vão ter que passar por essas nações, especialmente a Síria, para chegar às colinas de Golã. E esse Bashon são as colinas de Golã, no norte de Israel. E é lá que acontece a guerra de Gog e de Magog. Espero que isso faça sentido para as pessoas. Ao escrever isso, percebi algo, olha, você não vai acreditar, mas em junho completo 50 anos pregando. Agora, olha para esse rosto parece? Esse rosto parece tão velho assim? Vamos lá, eu sei que se eu pintasse meu cabelo de preto, eu pareceria jovem. Prateado. O prateado é tipo, minha esposa disse. Pare de fazer isso. A cabeça grisalha é uma coroa de glória. Vamos lá, meu pai era assim, meu pai tinha cabelo grisalho, ele dizia, e eu mereço cada um deles por ter que orar por você todos esses anos. Digo para os meus filhos, tá vendo? Você que me deu isso. Mas nos meus escritos proféticos, o que me surpreendeu foi que esse livro levou meses para ser escrito. Isso é perfeito. Eu comecei a pesquisar algo, como te falei antes, não lembro se foi na câmera ou fora dela. Uma das coisas que comecei a fazer foi isso. Fui para Ezequiel 38 e 39 e olhei onde falava sobre enchentes, olhei sobre o inferno, olhei sobre a chuva e aí comecei a estudar. Já estive em Israel 40 vezes, uau! Eu sei muito sobre os vulcões nas colinas de Golã, que são vulcões extintos, sobre a rocha de basalto, também sei quando o inferno vem e quando a enchente vem. E eu escrevi no livro, sim, eu escrevi no livro os 2 meses em que tudo o que está em Ezequiel 38 e 39 pode acontecer. Então você pode realmente ler este livro e eu sei que as pessoas dizem, você não pode fazer isso. Sim, você pode. Uau! Ele vai revelar o período da guerra de Deus e Magog, surpreendendo muitos. Ao ler, veja que estou escrevendo e você, José, já escreveu ótimos livros. Perry, você é tão acessível quando está por perto, Perry. Senhoras e senhores, só para vocês saberem, quero dizer, Perry lança um livro atrás do outro, e todos são muito bons, e este é uma exceção. Quero dizer, este é revelador. Alguém me disse, você escreve livros como os caipiras antigos tinham filhos com famílias de 12, 14 crianças. Eles tinham um filho por ano. Meu pai tinha 13 filhos na família. Eles tinham um bebê por ano, sabe? E estavam brincando comigo sobre isso. Mas o que é isso? É identificar os gatilhos proféticos que levam à vinda do Senhor à grande tribulação. E eu espero que todos me deixem contar mais uma coisa interessante, por favor, sabe? Em Apocalipse fala sobre o rio Eufrates secar. E, aliás, isso está acontecendo neste momento, está mesmo, mas ele seca. Para preparar o caminho para os reis do Oriente atravessarem, então os reis do Oriente seriam as nações a leste do rio Eufrates. Você tem o Afeganistão, tem o Irã, o Afeganistão e assim por diante. Mas deixa eu te contar algo que um ministro me disse, que nasceu na Índia, ele disse, onde os pregadores de profecia erram agora. Isso vai te dar algo para trabalhar, Joe. Isso vai te dar algo para pensar. Estou ansioso por isso, ele disse. O quê? Porque o que eu fiz no meu estudo anterior foi, eu comecei a ir para Israel e percebi que a maioria dos pregadores no meu início pregava que o anticristo era judeu. Da tribo de Dan, talvez de Tel Aviv, mas eu vi o oposto. Ele é um gentio, ele claramente é um gentio e eu percebi que ele vai matar
Judeus atacar judeus, tomar Jerusalém, e eu vi a conexão islâmica com o desafio palestino, como isso se encaixava. Então eu comecei a ensinar que o anticristo, na verdade, teria sua religião, estaria de alguma forma conectado à religião islâmica. Então esse homem disse para mim, e eu vou te contar quem foi. Foi o Dr. James Marrocos. Ele tem cerca de 500 igrejas sob sua liderança. Isso é impressionante, ele disse. O que você faz com 1,5 bilhão de hindus? Eu fiquei surpreso, ele disse. Ninguém nunca menciona a Índia. E a Índia é tão grande quanto a China, quase tão grande quanto a China. E a Índia está em guerra com o Paquistão, porque a religião hindu está em conflito com a religião islâmica. Então, como eles estão conectados? E os reis do Oriente geralmente são associados à China. Bem, e eu escrevi sobre isso. A China está construindo uma estrada e um sistema ferroviário que é quase como a antiga Rota da Seda, e esse sistema ferroviário vai passar pela Pérsia. E eles vão conseguir trazer tudo, tanto mercadorias quanto exército, sem precisar marchar. Eles vão trazer tudo de trem. A nova Rota da Seda? É como a nova Rota da Seda. Eles chamam de nova Rota da Seda. Man-Perry. E, de novo, o que eu vou te dizer é, essas são as coisas, e é por isso que escrevemos isso. Essas são coisas que as pessoas normalmente não falam, e eu digo isso há anos. Eu preguei isso há 20 anos. Eu fui para Israel e primeiro percebi 4 cavaleiros do Apocalipse. Eles eram preto, vermelho, branco, e então um é chamado de pálido, mas na verdade é cloros, verde, é uma cor verde, não é um pálido, tipo um branco pálido, é verde. Então você tem vermelho, branco, verde e preto. Depois notei que a bandeira palestina tinha essas 4 cores e estudei sobre os palestinos. Isso está no livro. Eu estudei a bandeira palestina e descobri que cada cor da bandeira palestina representa as 4 principais dinastias do Islã. Mas são as mesmas cores dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Incrível! Sim, tem um capítulo inteiro sobre isso. Quero incentivar e agradecer pela oportunidade. Quero incentivar todos a acessarem perrystone.org e adquirirem o livro Alerta Profético. Você não vai ler só uma vez, como muitos disseram, Perry. Eu tive que ler 2 ou 3 vezes. E qualquer pessoa que não tem conhecimento de profecia, isso vai ajudar. Mas se você tem conhecimento, isso vai te levar para uma parte mais profunda, onde vai explicar coisas que você fica se perguntando, como isso aconteceria ou como isso funcionaria. E esse tem sido um dos livros mais pedidos que já escrevemos. E eu só quero agradecer novamente, e de novo, eu não consigo, cara. Mal posso esperar para te trazer a Cleveland e ter igreja de novo no Congresso Internacional no fim de abril. Ah, Perry, antes de tudo... Você sempre chega carregado, cara. Ele chega com tantas palavras que mal prega, logo recebe palavras de conhecimento e já começa a pregar. Eu só fico sentado dizendo para você, Brian Cushall fala, esse sujeito é incrível. Eu amo esse homem, eu amo esse homem. Eu amo esse homem. Bem, eu simplesmente amo ele. Eu te amo, Perry. Trabalhar com você é uma alegria. Eu só quero dizer isso, escuta. Quando Perry escreve assim, toda vez que você ensina uma aula, toda vez que eu te ouço, é como se uma luz reveladora se acendesse, sobre coisas que você já leu e estudou. Digo a vocês, senhoras e senhores, que não querem só o livro, mas também o Perry. Quero fazer mais uma pergunta, se possível, entrar nesse tema. O estado atual da nação, os Estados Unidos, a situação política, a agitação civil, o potencial disso. Pode compartilhar ideias sobre o que vê acontecendo agora? Eu vou dizer algo aqui que eu falei para minha esposa. Você vê o ICE, sabe, que é a fronteira. Os homens que você conhece são nossos agentes de fronteira que estavam indo às cidades para prender ilegais. Originalmente, o que eles eram? Originalmente, o plano era ir nessas cidades onde havia amis. Como é mesmo? Em 13. Ou uma das gangues? Sim, as gangues do Sul, os traficantes. E realmente começou a funcionar muito bem desse jeito. Mas o que aconteceu foi, especialmente em Minnesota, você tem 2 indivíduos que foram baleados agora. Eles estavam fazendo coisas? Porque esses não são policiais, são agentes federais, certo? Ao lidar com um agente federal, não é como com um policial local que só te imobiliza, prende ou dá um choque. É diferente. Então, não sei se as pessoas entendem que lidar com agentes federais é muito mais sério
e realmente é, do que lidar só com a polícia local. Sim, mas eu sei que em Israel, por exemplo, quando Israel está lidando com, digamos, manifestantes, em primeiro lugar, eles raramente usam balas de verdade, eles usam balas de borracha. Agora, dói? Sim, mas não causa o mesmo dano que uma bala de verdade causaria, mas com certeza dói. Vai derrubar uma pessoa sim. Além disso, eles podem usar armas de choque. E eu fico um pouco preocupado que em algumas cidades onde eles sabem que vai ser controverso, onde eles sabem, eles vão enfrentar muita resistência, que eles precisam mudar o que estão fazendo para armas de choque ou balas de borracha ou algo assim, talvez até gás lacrimogênio, e mudar a forma como fazem isso, porque sinceramente a maioria desses homens são trabalhadores, homens bons, mas estão lá. Falta um pouco de sabedoria em como eles estão fazendo isso. E quando você está, sabe, Minnesota, vamos encarar, é um daqueles estados, é um estado extremamente liberal. Sim, muito liberal, muito. Então, quando você está entrando em um estado assim... Agora, se você está vindo para o Tennessee, quero dizer, o pessoal do Tennessee gosta de você, pega esses caras, sabe? Quero dizer... O pessoal do Tennessee no Tennessee... Você sabe, Texas, Tennessee... Bem, o Texas mudou, mas West Virginia, Kentucky, Virgínia, sudoeste da Virgínia. Não toda a Virgínia, aliás. Sim, mas são apenas pessoas boas e tradicionais que querem proteger sua casa, filhos e negócios. São pró-Constituição, amam a Deus e frequentam a igreja. Temos 300 igrejas em nosso condado de 120 mil pessoas, eles frequentam a igreja. Temem a Deus, então é um pouco diferente. Mas quando você está indo para uma área assim... precisa entender com o que estamos lidando. Vamos mudar nosso método para que não possa haver essa crítica. Tipo, a garota que estava lá, em vez de uma garota ali, só coloca um taser nela, tira ela de lá e prende ela. Ok, porque isso passa depois de um tempo, certo? Esse efeito, né? Mas eu não sou o presidente, nem sou o governador ou algo assim, mas eu acho que isso é perigoso porque nos divide ainda mais. O que odeio ver é que, apesar de sermos uma nação dividida política, religiosa e moralmente, continuamos divididos. Todos sabemos disso. Mas eu odeio ver as pessoas usarem o que está acontecendo para dividir ainda mais o país, porque a gente não precisa disso. A gente não precisa disso. Sabe, se existe algum momento, do jeito que o mundo está indo, a possibilidade de desastres naturais, quando ocorrerem desastres naturais, como tsunamis e terremotos nos Estados Unidos, teremos que nos unir. É melhor entendermos isso. Vai chegar um momento em que não vai importar qual denominação você é, em que igreja você frequenta, se você é um crente. Ok, se a gente é crente, é melhor a gente se organizar, é isso mesmo. É melhor ganhar pessoas e se organizar. Então eu espero que as pessoas orem, sabe? A oração vai ser a resposta. Meu mentor costumava dizer, não existe nada pelo qual eu passe que a oração não possa me tirar. É isso mesmo. E eu sempre gostei dessa frase porque é muito verdade, sabe? Period, eu aprecio muito seus insights. Quero dizer, você enxerga as coisas como um verdadeiro sentinela. Você vê as coisas com uma unção. O Espírito de Deus está sobre você. Eu quero te perguntar isso, já que estamos chegando nesse ponto aqui. Quantas nações você está alcançando agora? Você tem TV no mundo todo, você tem mídia alcançando todo mundo. Quero dizer, você está alcançando múltiplos milhões de pessoas, se não mais, chegando a bilhões. Você pode falar um pouco sobre o que está acontecendo no seu ministério? Nosso ministério é muito maior fora dos Estados Unidos do que dentro dos Estados Unidos. Estamos em todos os fusos horários da Rússia, no idioma russo. É incrível, sabe? Eu estou pregando, mas alguém está interpretando. Temos um canal no YouTube na Rússia. Temos muito alcance lá. Estamos em toda a Romênia. Em romeno, 5 dos meus livros foram impressos em romeno e eles estão sendo distribuídos lá. Estamos no ar na Ucrânia e, claro, agora, quando falta energia, eles não conseguem assistir. Mas temos muita resposta da Ucrânia. Transmitimos em todo Israel por vários satélites, incluindo Hotbird. Mas, na verdade, agora estamos no ar na maioria das nações que têm acesso a computadores ou celulares. Ou você sabe, nós chamamos de TV a cabo aqui, claro, mas nós estamos... Na verdade, estamos em tantas nações que estamos alcançando milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas toda semana. Recebemos mensagens dessas pessoas, muitas nos ouvem no idioma delas, certo? Elas não conseguem enviar e-mails em inglês. Às vezes recebemos e-mails em francês ou romeno e precisamos de alguém para interpretar. Maravilhoso, mas esse é o ponto principal.
E um nome, eu vou dizer isso, não vou citar o país, mas um país que é uma nação islâmica. Nós fazemos o que chamamos de lente da câmera, onde eu sento aqui e prego para uma audiência, às vezes de 30 a 75 mil pessoas em um campo aberto. Glória a Deus, e um dos líderes que eu não vou citar o nome dele, veio aqui e se encontrou comigo e com Charlie, nosso diretor, e disse: eu quero que você saiba disso. Quando começamos há anos com o irmão Perry fazendo a lente da câmera, visitávamos vilas, batíamos nas portas e convidávamos todos para ouvir sua mensagem no campo aberto. Eu tinha 100 membros na minha igreja, agora tenho 15 mil. Uau! Isso é uma nação, é só uma. Obrigado, é só uma, então eu só quero agradecer ao Senhor. Sim, eu sei que eu tive, na verdade, por vários anos, diferentes tipos de problemas de saúde. E não é culpa de ninguém, não é. Eu não. Não digo que seja ataque do inimigo, mas você sabe como pregadores são, é um ataque. Não é por causa da minha estupidez, é porque eu não cuidei de mim mesmo, é porque eu nunca fiz exercícios, é porque eu fiquei sentado atrás de um laptop e fiz um estudo bíblico por 7 anos e não cuidei de mim mesmo. Estou te dizendo, isso realmente me afetou e tive um colapso que levou quase 2 anos para superar. Mas agora sinto força. Eu coloquei um stent por causa de uma obstrução no coração, então obrigado por perguntar. Minha maior preocupação agora é tentar perder peso e entrar em forma. Contei para minha gerente e para minha esposa. Ela disse: amor, você precisa de alguém com um chicote te motivando. Vamos, Perry, anda. Eu disse andar porque é muito difícil para mim sair do escritório. Eu amo estudar e amo orar e estudar tanto que deveria. Eu sou como aquelas pessoas do Novo Testamento que eram viciadas no Evangelho, que diz que elas são viciadas, e essa palavra viciada é presa, ligada e não consegue largar. Então é assim que eu me sinto bem. Preciso dizer, participar das suas reuniões e ver testemunhos de pessoas de outros países. Quando comentam sobre o que ocorreu por meio do seu ministério, é muito impactante. Você visita muitos lugares, mas nada se compara ao que Deus faz em casa. Perry, pode explicar novamente como se inscrever na sua conferência e o que vai acontecer? Com certeza, sim. Toda denominação e origem são bem-vindas nesta conferência, que não é exclusiva de um grupo. Temos cerca de 10 denominações presentes. No final de abril, começamos na noite de quarta-feira. E eu penso sobre isso o dia todo na quinta, o dia todo na sexta e o dia todo no sábado. Encerro no domingo de manhã com uma sessão de autógrafos e afins. É isso. É no Centro Internacional Ômega, em Cleveland, Tennessee. E não há taxa para participar, nenhuma taxa de inscrição para participar. Então, o que você precisa fazer é acessar perrystone.org. Temos uma página em perrystone.org, temos uma lista de quartos onde você pode ligar para os hotéis ou procurar um hotel em Cleveland. É só avisar, não precisa de nada, basta marcar a data e vir. Mas nós temos, por exemplo, Jonathan Kahn, eu mesmo, Joseph Z, Bill Cloud, Jeremias Johnson, Rick Ranter, Jonathan Kahn. Quero dizer, você sabe, nós temos... Vai ser incrível. Brian Cutshaw, 7 palestrantes principais, acho que temos 14 cultos. Então, sabe, se você é o tipo de pessoa, antes de tudo, se você ama a palavra, ama conhecer novas pessoas. E a comunhão é inacreditável. Não, é uma reunião de família, é realmente uma reunião de família, de verdade. Então, é no final de abril. Tudo o que você precisa fazer é acessar periodstone.org International Summit. Tudo o que você precisa saber está lá. Mas ore sobre isso e, venha o máximo que puder, se puder vir. O evento todo, você realmente entra no ritmo. Mas tenha certeza, agora, talvez você não seja um apreciador de café, tudo bem. Mas se você gosta de café, certifique-se de tomar seu café. Traga suas vitaminas do complexo B. Vem alerta. É uma sobrecarga. Mas você aprende? Mas você sai na glória. O poder de Deus está presente, o fogo pentecostal está aqui. Perry, sou muito grato por fazer parte disso com você. Obrigado por me receber. Todos os palestrantes ficarão empolgados e incentivo todos a irem ao perrystone.org, registrar-se na conferência e adquirir o novo livro do Perry, Alerta Profético. Estou te dizendo que há uma unção de revelação neste livro. E Perry, eu só quero te agradecer por estar comigo hoje, meu amigo. Só agradeço a você. É uma oração, uma honra para nós. É simplesmente emocionante. Você faria isso? Você poderia orar por todos? Só bem brevemente, apenas ore pelo público.
Sim, agora, Senhor, eu te agradeço pela palavra de Deus que pode ser pregada dessa forma, sim, pela internet e através da mídia. E, Senhor, por qualquer pessoa que ouviu isso e cujo coração agora está tocado, sim, eu oro para que o Senhor lhes ensine a sua palavra, lhes ensine a sua verdade, lhes ensine sobre os tempos e as estações em que estamos. Sim, Senhor, dê a eles o desejo de saber o que o Senhor está fazendo, não só na terra, mas o que vai acontecer no céu, o que vai acontecer na nova terra, o que vai acontecer no reinado milenar. Sim, ensine ao seu povo as coisas profundas da sua palavra. Que Deus abençoe o ministério de José, seus amigos e parceiros, obrigado. Que ele continue agindo pela voz do evangelismo em Cleveland, conforme sua vontade. Porque estamos alcançando milhões de pessoas toda semana, sim, com o Evangelho, e nós te damos a glória, Senhor, por tudo isso. Toda a glória seja dada a Jesus Cristo. Toda a glória, irmão. Amém. Muito obrigado, Perry. Senhoras e senhores, por favor, sigam o Perry e confiram o canal dele no YouTube e tudo o que ele está fazendo. Este é um ministério de impacto global. Perry, é uma honra tê-lo aqui e espero que volte em breve. Muito obrigado, José. Deus te abençoe, irmão. Deus te abençoe. Amo você, irmão. Muito bem, senhoras e senhores, não saiam daí, assistam a isto. Quero agradecer de forma muito especial aos nossos parceiros, obrigado. Se você está conosco desde o início ou entrou recentemente para a nossa família de parceiros, quero agradecer, pois isso é graças a você. Nós conseguimos realizar tantas coisas que nunca teríamos alcançado sem você trabalhando junto conosco. Somos muito gratos a você. E do fundo dos nossos corações queremos dizer obrigado a você, oramos por você todos os dias e estamos ao seu lado. Cremos que Deus fará coisas magníficas com esta família de parceiros nos próximos dias. Tenho uma promessa do Espírito Santo sobre isso agora. Se você quiser fazer parte da nossa família de parceiros, ou se ainda está em dúvida sobre isso, pensando a respeito, eu te encorajo a fazer isso hoje acessando josephs.com, ou você pode enviar a palavra-chave DOAR para 719-259-0029. Sua parceria nos ajuda a avançar com o Evangelho e nos ajuda a cumprir a missão que Deus nos deu de levantar 1 milhão para alcançar 1 bilhão de vidas, 1 milhão de reformadores de mente e visão claras para ganhar 1 bilhão para 1 bilhão. E sabemos que podemos fazer isso com a sua ajuda. Acredito que, com sua ajuda, podemos impactar o mundo e estamos ansiosos para isso com mais capacidade do que nunca. Eu só quero dizer obrigado e convidar você para a família acessando josephs.com hoje. A escuridão espiritual não deve simplesmente ser afastada e mantida à distância, mas sim ser punida. É por isso que acabei de escrever este novo livro chamado Punindo a Escuridão, Guerra Espiritual que Funciona. O que muitos não entendem é que Deus te chama para vencer sempre que te chama para uma fé baseada em resultados. E quando falamos dos poderes das trevas tentando dominar o mundo, mutilar nossos filhos e entregá-lo ao diabo, Deus chamou você, seus fiéis, para se levantar e punir essas forças pela sua fé. Quando você ler este livro, ele vai te dar eficácia e força para resistir, até mesmo punir as trevas. E fala sobre quebrar ciclos de ansiedade, ofensa, medo, fadiga espiritual, coisas que são batalhas na mente, feitiçaria, tudo o que está acontecendo na cultura, e você precisa reconhecer isso. Deus quer que você se levante e comece a destruir essas coisas das trevas que estão tentando destruir sua família e você. Mesmo em um dia ruim, você é ungido para ser o melhor que existe. Espero que você adquira este livro, Punindo as Trevas, Guerra Espiritual que Funciona, em josephs.com hoje. As orações dos justos que se levantaram em 2020, as orações dos justos na América. Do jeito que clamamos a Deus, ouvi o Espírito do Senhor dizer, eu vou terminar o que comecei. E quando passarmos por essas coisas, há mais uma rodada que Ele está trazendo. E vai ser avivamento, vai ser um despertar, vai ser tudo isso. Eu realmente acredito que estamos entrando no limiar de um grande despertar. No momento em que eu disse sim para Jesus, foi o momento em que alcancei toda a vida, a piedade, a justiça e a plenitude. Tudo isso me pertence. Eu alcanço isso no momento em que digo, sim, Jesus, para você. Assim como você é salvo, você também é curado. Ele pagou por tudo.
Quando você faz uma exigência e coloca uma demanda sobre a sua aliança, e faz uma exigência e coloca uma demanda sobre a palavra de Deus, é aí que a fé começa a surgir dentro de você e nada vai te parar. Nada, pois estou levantando um grupo de intercessores como uma classe de guerreiros equipados. Vejo mantos de intercessão sendo colocados, pessoas que vão se levantar e começar a guerrear em suas casas, em suas salas de estar e começar a se posicionar contra principados e potestades. Vejo elas fazendo isso. O Senhor vai começar a te designar para orar, interceder, quebrar julgos sobre líderes, quebrar julgos sobre aqueles ao seu redor para ser alguém que combate a fofoca. Eu declaro avanço, eu declaro avanço, eu declaro avanço nos seus corações, eu declaro avanço nas suas mentes, eu declaro avanço na sua casa, eu declaro avanço nos seus corpos. Eu declaro avanço nos seus relacionamentos, agora mesmo, pelo sangue de Jesus, porque é a sua aliança, certo? E qualquer outra coisa é ilegal. Obrigada. Senhor, Agora mesmo, em nome poderoso de Jesus. mesmo em um dia ruim, você é ungido para ser o melhor. Deus te chamou, homem ou mulher, com uma revelação dele. O Todo-Poderoso não está à mercê de uma cultura enlouquecida. Estamos indo para o vermelho. No sangue de Jesus, Jesus é o Senhor.